Bom, hoje eu vim apresentar para vocês o utilizamento do kernel PCI para o processamento de point clouds de uma maneira diferenciável, que é bem diferente do normalmente utilizado. Eu sou o Vitor Matias e comigo nesse trabalho estão Douglas Chinocos e Marcos Lu. Um PCA, normalmente uma point cloud, ele é utilizado para definir algumas variações ali da point cloud em relação aos seus vizinhos, né? Então a gente roda um KNN, define um tamanho da vizinhança K, e dentro desse KNN a gente pode calcular uma matriz de covariância de como que esses pontos estão distribuídos ali naquela vizinhança. Essa matriz, quando você encontra os autovalores e autovetores dela, eles vão te dar justamente o PCA dessa vizinhança, que vai nos dizer a direção e a ordem de magnitude dessas distribuições. Então, você tem três autovalores e vetores, porque estamos trabalhando com point clouds 3D, né? Então, aqui você vai ter o V1, o V2 e o V3. O V1 normalmente ele é utilizado como uma, uma direção da normal da sua superfície ali, da sua point cloud. Porém, né, quando a point cloud é muito ruidosa, é bem difícil de saber se esse V1 vai nos trazer realmente alguma boa direção. Então, lambda 1 normalmente também é a grossura da point cloud ali naquele local, e lambda 2 e lambda 3 vão nos dar a isotropia da point cloud, a isotropia planar dessa point cloud. É, O legal é que essas operações, então, você achar a matriz de covariância é apenas uma multiplicação, uma soma e uma divisão por um escalar. Encontrar os autovalores e vetores são operações diferenciáveis no PyTorch. E isso pode então nos trazer ali alguma coisa de criar uma função de perca diferente para tratar esse problema. Então, o PCA ele pode ser usado, por exemplo, para fazer um pulling desses pontos no Zero Level Set. Então, o que que acontece? É... A gente faz a mesma coisa que eu disse antes, que é faz o KNN, roda a matriz de covariância, acha os autovalores e vetores. A gente aplica o PCA, né? E aí a gente vai definir a seguinte loss. A loss planar, ela é minimizar o lambda 1. O que isso faz? Isso faz com que todos os pontos eles colapsem na direção do plano definido por V2 e V3. Ou seja, você está diminuindo a distribuição na direção do vetor 1. Já a loss de isotropia, ela vai fazer com que lambda 1 e lambda 3, que definem um plano tangente, obtenham uma distribuição isotrópica. Ou seja, esses pontos aqui que estão nesse plano, eles vão estar distribuídos igualmente. A partir disso, a gente vai ter então que todos os pontos eles vão ser puxados para uma superfície em comum e todos esses pontos estarão bem distribuídos nesse plano tangente. Então o PCA, hipoteticamente, ele vai recuperar uma geometria local tangente de pontos 3D e vai forçar uma isotropia local. Num cubo 2D, a gente utilizando apenas a loss do lambda 1, a gente consegue ver que esse pooling ele faz essa operação de uma maneira muito bem feita, né? Esse quadrado ele sai de um estado ruidoso para um estado quase linear, onde ele realmente era um cubo, né? Entre os pontos -1 e 1. No caso 3D, onde a gente tem um cubo e uma estrela, a história já é um pouquinho mais difícil, mas aqui a gente tem tanto a lambda 1, né? E o lambda 2 menos lambda 3, né? Então a gente tem tanto a loss planar quanto a loss de isotropia. Isso aqui nos traz um pouco de suavização em corners e outros tipos de pontos, o que é algo que a gente está tentando trabalhar justamente com o kernel PCA. Por enquanto o PCA ele não tem um kernel, né? É só algo linear, mas a gente tem aqui, né, o
O bunny também, a gente começa com um bunny ruidoso e rapidamente ele vira um bunny suave, onde o rabinho dele aqui acaba até sumindo um pouco, a perninha aqui também some um pouco e a orelha aqui começa a dar uma afinada. Isso são coisas indesejáveis, mas que tá tudo bem porque a gente tá otimizando isso até o infinito, né? A gente não tem um critério de parada. Aqui é interessante ver como que fica essa otimização sem a loja de isotropia. Por mais que a gente consiga algo um pouco mais quadrado, o que acontece é que a gente acaba tendo esses macarrõezinhos, né? Que são essas estruturas lineares onde que acontecem pelo otimizador apenas querer minimizar tudo de uma vez e o que acaba acontecendo é que ele minimiza mais de um alto valor. Mas tá, às vezes a point cloud ela pode realmente ser mais pontuda, né? Ou ter alguma forma diferente, que a gente precisa de uma deformação do espaço diferente do linear. Por exemplo, aqui a point cloud ela tem esse formato de L e o kernel linear ele está nessa direção, o que não é o ideal, né? Aqui, quando a gente usa um kernel polinomial, esse espaço ele acaba sendo transformado de uma maneira onde na transformação, esse espaço vira algo linear e a gente tem uma distribuição normal aqui entre nessas outras, nessa dimensão transformada. A ideia então é utilizar esse kernel PCA para melhorar o nosso pooling. O PCA tradicionalmente ele assume que essa vizinhança está no subespaço linear. Então a gente vai mapear os pontos para um espaço de características de alta dimensão e aplicar o PCA nesse espaço. Em vez de calcular as coordenadas em F, a gente vai calcular essas apenas em produtos internos dos dados transformados. Construímos então, né, essa covariância para os vizinhos, dada pelo próprio kernel. Então o kernel é um produto interno de CG XJ, onde XG XJ é o próprio ponto da point cloud. Então aqui a gente tem dois tipos de kernel, que são funções específicas e fácil de calcular, onde a gente pega esse valor, xi, xj, e imputa ele dentro dessa função. Só que isso daqui é uma função, né, de distância, né? Então não é bem uma função que vai te dar um valor. Ela não vai te levar para algo simples de ser computado, ela vai te levar para um feature space. Então, o que a gente tem que fazer é que no nosso PCA a gente sempre tá, a gente sai, por exemplo, a gente tem os dados aqui, a gente tem os dados que estão aqui na direita. A gente tem que pegar todos esses dados e levar eles para o 0, 0. Porque a gente precisa que a covariância ela seja é, centralizada nesses dados, que fica mais fácil de fazer as contas e as otimizações. E o gradiente normalmente ele passa melhor quando você tem esse tipo de centralização. Então, a gente faz a média zero no resultado dos próprios produtos internos. Então, a gente tem é, que a nossa covariância ela vai ser dada por 1 dividido por k, vezes o somatório de k dos produtos internos de xm. Então, a gente vai ver que o nosso novo produto interno de xm é o produto interno de xi menos o operador produto interno mediano. Aí, expandindo isso, né, dentro do produto interno, então a gente quer fazer produto interno da FITIL, é, da FITIL, só que a FITIL é isso daqui, a gente vai ter essa situação expandida, é, onde a gente acha um, uma matriz K-chapéu para cada um dos valores IJ desse produto interno. E aqui a gente vai ter então, depois a gente faz uma álgebra linear mais específica para isso, que a gente vai ter um K til HKH. E legal é que todas essas operações é tudo diferenciável, são como a gente pode voltar aqui. É uma operação de menos, uma operação de produto interno, aqui operações de somatório, divisão por escalar,
Isso daqui também é tudo produtos, coisa simples. Então é tudo diferenciável, né? E achar a matriz de covariância também é diferenciável, como a gente viu anteriormente. Logo, a gente pode redefinir aquelas losses e refazer todos aqueles experimentos. É, Então aqui a gente tem para um quadrado, a gente pode ver que o resultado é bem similar, né? Aqui a gente tem para o cubo, com três diferentes tipos de kernel, um RBF, um polinomial, é, esqueci os detalhes, mas são dois tipos de polinomiais aqui, onde a gente pode ver que esses polinomiais eles acabam virando uma esfera, né? E o RBF ele acaba conseguindo ele ficar um pouquinho mais quadrado. Quando a gente vê também, estuda um pouco, o tamanho do K para uma point cloud de 10 mil pontos, a gente tem essa situação onde você tem que encontrar, nesse caso seria 60, um tamanho ideal pro seu KNN. Por hoje é só. Queria agradecer a atenção de todos e dizer obrigado aí por todo mundo que prestou atenção na minha apresentação.